Como muitos dizem, errar é humano. Mas alguns cometem pequenos deslizes que, apesar de não serem tão graves, acabam gerando prejuízos de milhões de dólares. E hoje, no mundo desconhecido, veremos os erros mais caros da história. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Mars Climate Orbiter. O Mars Climate Orbiter era uma sonda com o formato de uma caixa de 2 metros de altura, 1,60 m de largura e 2 metros de profundidade, constituída de 2 sistemas. O peso da nave era de 629 quilos, com painéis solares de 5 metros. Ela foi lançada em 11 de dezembro de 1998 em Cabo Canaveral, na Flórida, pelo foguete Delta II, e deveria chegar a Marte após 9 meses, em setembro de 1999. Com um orçamento de 125 milhões de dólares, a missão desta pequena sonda era analisar o clima e atmosfera de Marte. Tudo estava planejado, mas por um erro de cálculo, o orbitador não chegou a Marte. A sonda desviou por milhares de quilômetros do seu destino. Os controladores conseguiram retomar a trajetória, mas a sonda desviou novamente sem motivo aparente. Em 23 de setembro de 1999, a sonda desapareceu dos radares e os 125 milhões investidos evaporaram sem deixar rastros. Nas semanas seguintes, uma comissão de inquérito foi organizada para esclarecer o ocorrido. E após diversos relatórios de especialistas, a conclusão não poderia ser mais humilhante para a Agência Espacial dos Estados Unidos. Eles haviam cometido um erro nas unidades de medida. Ferroviária Francesa, SNCF. Em 2014, a Companhia Ferroviária Francesa SNCF decidiu modernizar a rede de transportes e encomendou 2.000 novos trens com um investimento de mais de 500 bilhões de euros, o que equivale a mais de 40 bilhões de reais. Mas, infelizmente, eles receberam medidas para estações projetadas nos últimos 30 anos, e muitas plataformas eram mais antigas e cerca de 10 centímetros mais estreitas. Por conta do equívoco, 1.300 estações tiveram que ser aumentadas por um custo de 50 milhões de euros. De acordo com a SNCF, apenas 341 trens estavam com as medidas desproporcionais. Segundo informações, o erro aconteceu porque o Operador Nacional do Sistema Ferroviário, RFF, deu as dimensões erradas para a empresa de trem SNCF. O correspondente da BCC, Christian Fraser, informou que os engenheiros mediram as plataformas construídas há menos de 30 anos, sem atentar para o fato de que muitas das plataformas regionais da França haviam sido construídas há mais de 50 anos, quando os trens eram um pouco mais estreitos. Lake Peigneur. O Lago Peigneur estava localizado no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Era um lago com mais de 3 metros de profundidade, muito popular entre os esportistas, até que um desastre incomum provocado pelo homem mudou toda a sua estrutura. Em 20 de novembro de 1980, uma plataforma de petróleo contratada pela Texaco foi anexada ao lago para explorá-lo. Mas por um erro no momento da perfuração, toda a água do lago foi extinguida. Mais de 13 bilhões de litros de água, pois a broca atingiu a cúpula de uma mina de sal abaixo do lago. Ao longo do tempo, sal e água transformaram um pequeno buraco em uma cratera imensa. Um redemoinho se formou, sugando a plataforma, 11 barcaças, um rebocador, caminhões e todos os locais que estavam ao seu redor. Com certeza, dá para imaginar o tamanho do prejuízo. A venda das ações da Apple. Assim como Steve Jobs e Steve Wozniak, o empresário Ronald Wayne foi de extrema importância nos primeiros anos da Apple. Ele era bastante temeroso a respeito das experiências passadas e cético em relação ao futuro. Em 1976, após alguns dias após a formação desta gigante da tecnologia, ele decidiu vender suas ações por apenas $800, o equivalente a R$ 2.400. Wayne declarou que tomou a decisão com base nas informações que tinha na época. Tive uma experiência anterior como empreendedor e perdi tudo. As pessoas querem saber se eu gostaria de ter $1 bilhão. Digo que gostaria de ter 1 milhão e que também não tenho, disse ele. A venda do Alasca.
Em 1867, os Estados Unidos pagaram 7.200.000 dólares ao governo imperial russo pelo território do Alasca, uma imensidão isolada que não parecia ter utilidade econômica alguma. Ou seja, foi paga uma pechincha pelo que hoje é o maior estado dos Estados Unidos. A compra do Alasca adicionou mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados aos Estados Unidos. Com isso, se formos analisar apenas o preço do quilômetro quadrado hoje, estima-se que o território valeria 150 vezes mais. Mas o Alasca não é apenas um pedaço de terra gelada. É considerado também um depósito de recursos naturais. Em menos de 20 anos após o negócio ser fechado, diversas pedras de ouro foram encontradas na região. Além disso, em meados do século XX, petroleiras encontraram enormes reservas no estado, que desde então têm sido exploradas gerando milhões de dólares. O Alasca transformou-se em uma poderosa economia, com uma população aproximada de 1 milhão de habitantes e um PIB de 44 bilhões de dólares por ano. Em outras palavras, o Alasca produz anualmente mais de 400 vezes o que a Rússia ganhou ao vender o território. Bitcoins. Em 2009, um homem chamado James Howell, habitante de Newport, na Inglaterra, acumulou 7.500 bitcoins, moedas virtuais que nesta época não tinham muito valor, mas que valem milhões de dólares hoje em dia. O dinheiro estava armazenado em um disco portátil. Segundo o site The Guardian, tudo começou em 2013, quando James estava limpando seu escritório e encontrou um disco rígido antigo. E não se lembrando do que estava armazenado ali, ele decidiu jogá-lo fora. Após o valor dos bitcoins aumentar de forma significativa, James lembrou do seu disco e o está procurando até os dias de hoje. Telescópio Hubble. Pouco tempo depois de ter sido enviado ao espaço, na década de 90, os cientistas perceberam que o telescópio Hubble estava com um grave problema. As imagens capturadas por ele estavam sem foco e repletas de borrões. A causa disto era o espelho primário, que havia sido construído com uma forma diferente da planejada e estava com as bordas cerca de 2,2 microns mais planas do que o esperado. Para se ter uma ideia, a espessura de um fio de cabelo costuma ser de 60 a 80 microns. Entretanto, apesar de ser um pequeno erro, o conserto custou cerca de 300 milhões de libras esterlinas, o que equivale a quase R$1 bilhão. MV Baltic Ace. O MV Baltic Ace era um transportador de carros projetado para abrigar veículos em uma grande estrutura totalmente fechada, semelhante a uma garagem, que corria todo o comprimento e largura do navio. Ele continha 8 plataformas de carga com uma altura mínima de 2 metros, e 2 plataformas podiam ser içadas a uma altura de 4,80 metros para veículos grandes. O navio tinha capacidade para transportar 2.132 veículos. Mas, em 5 de dezembro de 2012, o Baltic Ace colidiu com o navio container Chypre Corvus J no Mar Norte, enquanto estava navegando de Zeebrugge, na Bélgica, para Kotka, na Finlândia. No dia do acidente, o Baltic Ace estava transportando mais de 1.400 carros Mitsubishi, que iriam ser encaminhados para o mercado russo, causando um enorme prejuízo de milhões de dólares. O incidente ocorreu a cerca de 50 quilômetros da costa holandesa ao sul de Roterdã, uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo. De acordo com um representante da companhia de navegação, a causa do acidente foi provavelmente por erro humano. Após 15 minutos da colisão, o Baltic Ace começou a afundar. Por conta das condições climáticas, ondas de 3 metros de altura e a neve, o resgate levou mais tempo do que o esperado para ser feito. Portanto, das 24 pessoas que estavam no navio, 5 mortes foram confirmadas e 6 seguiram desaparecidas. 13 membros da tripulação, incluindo o capitão do navio, foram resgatados com segurança. De acordo com a guarda costeira holandesa, a chance de encontrar mais sobreviventes é praticamente zero, e a busca pelos membros desaparecidos foi cancelada no dia seguinte ao acidente. Em março de 2014, o MV Baltic foi cortado em 8 partes usando um fio cortante e retirado do mar. Este foi o mesmo método utilizado para resgatar o MV Tricolor, um transportador de automóveis que naufragou em 2002.
E você, o que achou deste vídeo? Conhece algum caso como este? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.